Tirso em 30 minutos. Como é habitual, tem comigo o engenheiro Carlos Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde, Sílvia. E boa Hoje, tarde a todos que nos veem e ouvem. hoje vamos começar por dar aqui uma nota do falecimento do arquiteto Nuno Portas, uma das maiores referências da arquitetura e do urbanismo em Portugal, com ligações a Santo Tirso e Valdoave. Castro Fernandes conheceu-o em 1976, quando andava na Universidade de Coimbra. Esteve ligado ao primeiro PDM, conjuntamente com o arquiteto Manuel Fernandes de Sá, um dos primeiros do país. Exato. Faleceu uma figura da cultura, da arte, da arquitetura, um homem fantástico, Nuno Portas, que eu tive o privilégio de conhecer em Lisboa, no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde ele era investigador. Eu era aluno de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Ciências e Tecnologia, e tivemos uma deslocação muito importante ao Laboratório Nacional de Engenharia Civil, onde ele era investigador. Aliás, autor de imensos livros sobre arquitetura, sobre urbanismo, e lembro perfeitamente da nossa visita ao LENEC. Foi a primeira vez que eu entrei no LENEC. O LENEC é o laboratório mais importante em termos de engenharia civil de Portugal e um dos melhores do mundo. Fez trabalhos para todo o mundo e ele era um homem de referência. Só que ele não era um homem de estar constrangido a um laboratório, a algo que era muito importante, mas que não era bem a área dele. Mais tarde, eu já o conhecia, acompanhei-o, li muita literatura dele, cheguei a estudar literatura dele sobre habitação, fundamentalmente, porque ele tinha um manual para a construção de habitação que era muito, muito requisitado para muita gente. Eu ainda cheguei a fazer projetos de arquitetura, mas eu era engenheiro, eu também desisti disso. E por onde estudei muito foi pelos livros do Nuno Portas. Mais tarde, na Câmara, ele começou a falar connosco em 83. Eu já o conhecia, ele não me conhecia. Ele era uma figura eminente. Estava ligado já ao Valdoave, nomeadamente a Guimarães, que trabalhava na área do urbanismo. E, entretanto, nós resolvemos ter um grupo de consultores para a área do urbanismo, do planeamento e das obras particulares. E então, houve um grupo do qual ele era o ideólogo. Ele não trabalhava aqui em permanência, mas era o ideólogo, que era o arquiteto Nuno Portas. Depois tinha, falou há bocado a Sílvia, o arquiteto Manuel Fernandes Sá, também um catedrático de urbanismo da Universidade e que esteve mesmo muito ligado a nós e com muita obra produzida, e foi dele praticamente a autoria, a concepção geral do primeiro plano diretor municipal, o primeiro PDM. Acompanhou-nos ao longo até à apresentação e aprovação do PDM, e depois ele, conjuntamente com um outro engenheiro, que era o homem especialista em mobilidade e trânsito, o engenheiro António Babo, que era quem era o nosso consultor, numa altura em que nós ouvíamos quem percebia muito da mobilidade, que era de facto o engenheiro António Babo. Já faleceu, infelizmente, com uma doença também, daquelas que não pedem para entrar, mas o António Babo era de facto uma referência também no trânsito, e se me permitem, faziam-se estradas aqui em Santo Tirso, mas com uma concepção e com uma dimensão que davam para que se circulasse lá à vontade. E também existe um grande geógrafo, que é o Dr. Álvaro Domingos. Eu digo isto porque a estrutura da elaboração do PDM de Santo Tirso foi baseada em pessoas que tinham um forte conhecimento da área do urbanismo, e nomeadamente o Nuno Portas. O Nuno Portas, falando agora dele, que é de facto uma referência, é um urbanista que foi urbanista da cidade de Madrid, foi urbanista da cidade de Barcelona, foi urbanista da cidade do Rio de Janeiro. Ele um dia contou-me que, para conhecer bem o Rio de Janeiro e aquelas favelas, que ele viajou sobre o Rio de Janeiro várias vezes de helicóptero. Na altura não havia drones, não é? Portanto, o drone dele era um helicóptero. E para conhecer o Rio, que é uma cidade fabulosa, com uma dimensão, uma escala fantástica, ele era assim que conhecia o território. Ele era um homem muito curioso, ele viajava por todo o mundo. É outra mulher que eu não quero dizer as neiras, eu acho que se chama Margarida Lobo, mas não tenho certeza. Bem, Nuno Portas era professor em Lisboa, na arquitetura, passou para o Porto, julgo que foi em 82, 83,
Quando começou as ligações com o Santo Tirso, Nuno Portas é de facto uma referência que, com quem eu conheci e colaborei ao longo de 40 anos, e que foi uma pessoa fabulosa, aliás. Vou homenageá-lo, segundo sei, na próxima segunda-feira, em Lisboa. Eu não estou cá, portanto, não posso estar em Lisboa, porque eu iria a Lisboa com todo o gosto, mas haverá oportunidades de o acompanhar. Ele aqui colaborou muito na área do urbanismo, colaborou no Val do Ave também, Guimarães, como eu já referi, Famalicão, com quem trabalhou. No Porto, foi para a Faculdade de Arquitetura do Porto, foi um dos grandes arquitetos do Porto. É um homem com um trabalho notável e eu espero que as pessoas se recordem dele. Muitos não o conhecerão porque ele não era um cidadão que circulasse entre nós, embora ele, só um pormenor com contar dele, ele vinha para Santo Tirso, às vezes para dar consultas aos nossos técnicos. Ele que aconselhava os nossos arquitetos e os nossos engenheiros. E sabe qual era o modo de trânsito que ele usava? O autocarro, a caminhonete. Ia para Guimarães também de caminhonete. Porquê? Diz ele, eu gosto de circular na Estrada Nacional, porque assim vejo como é que funciona as estradas, o crescimento das ruas, como é que funcionam as novas casas, como é que a população convive. Ele ouvia tudo. E ele escrevia muito, Ele era um autor incrível. Aliás, ele foi tão meu amigo, chegou-me a convidar e eu escrevi alguns artigos para uma revista de que ele era responsável, Cadernos Municipais. Era uma revista que eu ainda tenho, revista essa que era do Partido Socialista. Eu escrevia artigos sobre urbanismo e sobre construção, porque eu tirei o curso de Engenharia Civil e a opção que tirei foi o urbanismo. Daí eu conhecer muito bem Nuno Portas. Espero bem que esse nome fique e perdure, porque ele deixou-nos muito para que nós aprendamos mais para o futuro. E muito na área do urbanismo e do planeamento. E eu agora ia dizer uma coisa, possivelmente se fosse ele o nosso consultor neste momento, nós possivelmente não teríamos metade dos problemas no PDM. Falta, de facto, pessoas de grande peso intelectual e de grande nível, mesmo ao nível da arquitetura e planeamento, para servir de consultores de estudos. Estes estudos têm de ser feitos localmente, na minha opinião, mas com consultadoria de grandes professores catedráticos, e penso que isso que é fundamental para a evolução do nosso planeamento urbanístico. Agora, avançando e falando dos projetos do PROT, que é o Programa Regional do Ordenamento do Território, para a região e para a área metropolitana do Porto, o que é que está previsto em grandes projetos até 2030? Eu no dia fui surpreendido, o senhor Presidente da Comissão de Coordenação da Região Norte fez uma apresentação, julgo que foi mesmo à área metropolitana, dos projetos do chamado Programa Regional de Ordenamento do Território, portanto é para toda a região Norte, dos grandes projetos que ia apresentar. E eu, ao ler uma notícia no jornal, por acaso no JN, o título da notícia era Presidente da CCDR apresenta um grande projeto para a área metropolitana, é o Metrobus para Matosinhos. Como se sabe, o Metrobus está a ser implementado no Porto com muita polémica mesmo. Por causa da circulação, por causa das voltas, por causa da Avenida Boa Vista, por causa da Rotunda Boa Vista. E eu tentei ver mais projetos que fossem apresentados aqui e perguntei-me, que grande projeto irá tocar a Santo Tirso? Para a minha surpresa, nenhum. Fiquei alarmado. E mais alarmado fiquei, porque isto não teve reação nenhuma de ninguém. Nem a Câmara se pronunciou contra, nem disse o que é que tinha proposto para ser um grande projeto para Santo Tirso em termos metropolitanos, nem as oposições. Ninguém das oposições falou disso. Eu disse, ou está tudo desatento, ou há aqui coisas que seriam essenciais. Eu recordo-me de um grande projeto que havia para Santo Tirso, que era uma iniciativa de uma arquiteta, Teresa Andersen, que é uma arquiteta paisagista de renome também nacional, que propôs a criação de um parque verde metropolitano no Monte Nossa Senhora da Assunção. Um local fabuloso. Infelizmente, na altura, não foi possível avançar com esse projeto. Mas ele ficou lá guardado. Era um projeto que perfeitamente podia avançar agora, porque estes projetos
que estão agora a ser apresentados são até 2030. Portanto, nós vamos ter 5 anos para fazer o quadro comunitário de apoio, para fazer o Portugal 2030, o que resta. Há um grande atraso. Como é que funciona este programa, para quem não sabe? As câmaras municipais e as regiões e os governos candidatam financiamentos ao quadro comunitário, portanto, ao Portugal 2030, eles são aprovados ou não e depois avançam ou não. Como há um grande atraso na execução do Portugal 2030, como o próprio o programa de recuperação e resiliência também está atrasadíssimo, quer dizer, nós podemos perder a oportunidade de fazer um grande projeto aqui que poderia ter impacto metropolitano. E repare-se, Santo Tirso está a 20 km do Porto. Já viu o que é ter o Porto de Cidade, o Porto de Distrito, um parque metropolitano do nível do da Monte Nossa Senhora da Assunção? Seria algo de fabuloso para nós, como atração. Projeto preparado, não é? Esse projeto A parte do projeto foi preparado, nomeadamente pela sua arquiteta Teresa Anderson. Ela chegou a estar aqui quando foi a aprovação o Parque Urbano do Ribeiro de Matadouro. Foi ela que acompanhou também, embora o projeto fosse feito num concurso público nacional. E ela, na altura, já se referia a muito. Ela esteve no Salão Nobre, lembro perfeitamente. Ela é a esposa do engenheiro Barra da Cruz, também foi ministro da Economia e presidente da CCR, e, portanto, são pessoas que têm um conhecimento muito vasto e são importantíssimas para se realizarem os grandes projetos. Agora, vamos para o nosso habitual espaço autárquico, que já há muita movimentação, estamos a aproximar do dia 12 de outubro. As apresentações já começaram, não é? Ou seja, para a Câmara Municipal tivemos a apresentação, então, é uma recandidatura, não é, à Câmara Municipal, de Alberto Costa, que foi no dia 18/7, na sexta-feira, no Parque do Gião, com muita participação e também a apresentação dos mandatários municipais. Exato, a apresentação de Alberto Costa foi um momento importante. Ele decidiu fazê-lo no Parque de Gião, uma zona emblemática do nosso concelho. Penso que foi um local interessante, uma zona verde, uma zona bonita, com o Rio Sanguinhedo ali a passar mesmo ao lado. Infelizmente, aqui há dias tornaram a poluí-lo. Nunca se descobre quem é, um problema extremamente grande. É um problema porque há pessoas que continuam a lançar dejetos para o rio e de facto, aquilo desfeia. Mas pronto, fez-lo lá, parece que já estava limpo, felizmente, e fez por muita gente. Estava lá muita gente, muita participação, do Conselho e mesmo de fora do Conselho. Uma apresentação também muito mediatizada, não é? Com autores, com imagens virtuais, com muita coisa. E aquilo que se observou, aliás, eu penso que a intenção de Alberto Costa foi fazer só a apresentação dele enquanto candidato. Os presidentes juntos já estão indicados, mas ainda não tinham sido apresentados publicamente. Depois começaram ontem as apresentações. Exato, começaram a seguir. E também é costume haver uma apresentação deles todos, não é? Também não foi apresentada o candidato à Assembleia Municipal, que já se sabe quem é, que estava lá, e também não foram apresentados ainda os candidatos à Câmara Municipal, os vereadores, que vai ser um momento importantíssimo. Portanto, vamos ter, de certeza, mais apresentações. Portanto, a apresentação foi muito importante. Num dia que também foi importante, porquê? Porque, em contraponto, o PSD, como já tinha apresentado de outra forma, o candidato à Câmara, o candidato à Assembleia e o mandatário no Parque Dona Maria II há umas semanas atrás, resolveu fazer a apresentação do candidato à Junta de Vila das Aves. No mesmo dia, portanto, Alberto Costa apresentou a sua candidatura à tarde, às 6h30, uma sexta-feira. Carlos Valente apresentou a sua candidatura no Centro Cultural de Vila das Aves, também um investimento público municipal emblemático. Ainda, felizmente, fui eu que o fiz e que o inaugurei, que mandei fazer. E, portanto, foi também um momento único. E também sei que a apresentação do Carlos Valente foi muito concorrida no Centro Cultural de Vila das Aves, com a presença de candidatos. Ele apresentou a sua lista completa também. Esteve lá também o candidato à Assembleia Municipal, que é também de Vila das Aves, que é o Rui Batista, um ex-líder da JSD, que eu conheço bem, e esteve lá também um mandatário, e esteve o candidato à Câmara,
o mandatário João Abreu, o candidato à Câmara Ricardo Pereira, não é? Mas o foco ali esteve muito no Carlos Valente, porque, como é sabido, para a Vila das Aves prevê-se que haja uma forte disputa. Não é por acaso que ontem o Joaquim Faria já fez a sua apresentação também de candidatura à Vila das Aves, junto àquela que é a sede da Ação do Infantário, do AIVA, e com a presença também do Presidente da Câmara, do Alberto Costa, que esteve lá. Portanto, começou a disputa. Penso que agora, ainda antes de agosto, que é o mês de mais férias, portanto, vamos assistir a várias apresentações. Sim, já tem quase, pelo menos do PS, esta semana toda já quase... Sim, o PS também vai. Apresentou o Faria, sim. Mas agora voltando atrás, e já que agora vêm as novas apresentações, posso dizer que o PS hoje vai fazer uma nova apresentação, que é do João Carneiro em Rebordões, que é presidente que se vai recandidatar, que tem feito um bom trabalho, diga-se de passagem. O João Carneiro, todos dizem, é um rapaz muito sociável e portanto, tem um bom trabalho. O PSD também já fez a sua apresentação em Rebordões, com o novo candidato, Diogo Sousa. Eu pessoalmente não o conheço, julgo que é de Rebordões, é uma figura de Rebordões. Também o PSD já fez a apresentação do Roberto Faria em Roriz e também da Sandra Neto na Reguenga. E fez também a de Montecordo. E domingo houve uma grande apresentação. Aliás, um momento que eu penso que foi um momento importante, porque o Paulo Torres, candidato do PSD a Montecordo, apresentou-se muito em força no Valdorigo, no Carvalhal de Valdorigo. Estava lá muita gente, com a participação de muita gente. Esteve lá a Andreia Neto, deputada. Estiveram lá os candidatos, o Ricardo. Esteve lá o Zé Pedro Miranda, porque ele reside em Montecórdoba e quis estar presente e também falou. Foi muito participada. Não é também, por acaso, agora virando para o PSD, porque isto é interessante, a Andreia Correia, a arquiteta Andreia Correia, vai fazer a sua apresentação no próximo domingo, no Carvalhal de Valinhas. Portanto, os métodos são interessantes. As pessoas procuram locais de referência que digam algo à candidatura e que digam algo aos cidadãos. Portanto, o Alberto Costa fez no Parque de Gião, o Carlos Valente fez no Centro Cultural, o Paulo Torres fez no Valdorigo, a Andreia vai fazer em Valinhas, Andreia Correia, e hoje o João Carneiro vai fazer no Rosal. Portanto, penso que é interessante este tipo de apresentações, referenciando obras que marcaram a freguesia, que marcaram o concelho, e certamente que os candidatos à Câmara vão andar a percorrê-los todos. O PS, e já agora que estamos, vai fazer uma apresentação de uma candidata jovem, nova, numa freguesia que também vai dar muita disputa, que é Santo Tomé de Negrelos. O Rui Almeida já anunciou a sua candidatura e também fez uma candidatura muito forte, com muita gente, no largo em frente à escola de Santo Tomé, a escola até ao 9º ano, e à escola da Ponte. E, por outro lado, a novidade que se sabe é que o Dr. Henrique Machado é candidato à Junta e a Joana Correia vai se apresentar no dia 1 de agosto. Portanto, vamos ter uma disputa também muito grande. Embora o PS tenha tido vitórias muito grandes em Santo Tomé, referencio isto, com o Roberto, nomeadamente, e antes também, já bem do tempo do Zé Lima, e o Dr. Henrique já foi presidente de junta vários mandatos, e a nova candidata é a Joana Correia, que é uma pessoa também muito conhecida, uma jovem que é conhecida em Santo Tomé, e que certamente que irá dizer ao que vem, não é? A seguir, e porque é importante, vai candidatar-se um homem que eu julgo que tem um percurso autárquico muito grande em Roriz. Ele já era membro da junta quando eu estava na autarquia. Eu sempre lhe disse que devia ser ele o candidato à junta. Ele não quis, foi Moisés, e ganhou bem. Agora o Domingos Silva aceitou-se a candidato, é um grande candidato para lutar com o Roberto Faria, portanto, do PSD. Portanto, vai ser uma junta em que provavelmente as coisas
estão já muito avançadas. Não quero dizer aqui qual é o prognóstico. Até porque os prognósticos é só no final do jogo, não é? É claro, isso dizia o Pinto, não é? O João Pinto. Muito bem, já disse que a Andreia Correia fará a apresentação em Valinhas. Certamente que ela anda a medir o que aconteceu, certamente que se vai apresentar em força num local muito emblemático também, no Carvalhal de Valinhas. E já agora, também, é lógico que a Andreia é como independente. Independente porque no PS aqui não se candidata, o PS aqui não tem candidaturas. Não vou comentar o que é que penso disso em termos políticos. Já o escrevi, está escrito. Mas o PS vai apresentar também o seu candidato à Reguenga, o Márcio Pinho, porque a Sandra Neta também já apresentou. Bem, as outras candidaturas... Pois, e temos também aqui uma novidade que é importante falar, que é a candidatura independente da União de Freguesias de Refogos e Carreira, que é o Carlos Monteiro. Sim, é mais uma novidade. Há o candidato do PSD, Vítor Andrade, acho eu. Há o candidato do PS, António Manuel. E agora apareceu o Carlos Monteiro, que já foi presidente de junta há muitos anos. Não sei o que vai acontecer. Ele é de Refogos, que tem muito a ver com a questão da reversão das freguesias, pelo facto de Refogos querer ser freguesia sozinha e não ter conseguido. Também vai ser interessante. E neste caso aqui, o Carlos Monteiro poderá tirar votos, neste caso ao PS, não é? Ele era PS. Sim, possivelmente a intenção é essa. Possivelmente a intenção é. Embora a junta da Carreira é uma junta muito forte do PS, porque o presidente atual, o Luciano Valente, é um homem muito forte e ele apoia claramente o candidato do PS, não é? Vamos ver no que vai dar, é certamente que ele vai estar na campanha. Aliás, nas campanhas, o que se vai assistir, em muitos casos, é que os presidentes cessantes, os novos que vão sair, em muitos casos aparecerão ao lado dos novos candidatos. O Roberto vai estar ao lado da Joana Correia, não é? Não duvido. O Jorge vai estar ao lado do Zé Pedro em Santo Tirso, já está. E em outros lugares. Vai acontecer isso, não sei o que vai acontecer noutros locais. Mas... voltando agora à sequência, a CDU, não se fala muito da CDU, mas a CDU tem vindo a ter um trabalho muito forte, já apresentou o João Correia, ou melhor, o João Correia já foi apresentado numa grande entrevista ao jornal local. João Correia não, desculpe. João Ferreira. O João Ferreira, à candidato da CDU, vou corrigir. João Ferreira, Ferreira, candidato à Câmara CDU, que é o atual líder na Assembleia Municipal, foi candidato número 2 à lista distrital da CDU para as legislativas, é uma figura, um advogado bem conhecido, portanto, já deu uma grande entrevista, possivelmente vai fazer a apresentação pública em grande um dia destes. Também o Rodrigo Azevedo, que vai ser o candidato da Assembleia Municipal da CDU. Depois, o José Magalhães, que foi o candidato à Câmara, vai ser o candidato à União de Freguesias. Sim. E já fez, inclusive, a apresentação também. De Santo Tirso. E já fez a sua apresentação no Parque Urbano do Ribeiro Matadouro. Depois há um candidato novo, da CDU, José Machado, a Vila das Aves, Bruno Martins, a Roriz, Emanuel Machado, a Rebordões, Jorge Castro, a Vila Nova do Campo, e Filipe Peixoto a Vilarinho. A CDU costuma apresentar candidatos a todas as freguesias. Estes dois já são recandidatos também, porque também já foram candidatos nas últimas eleições. E certamente que irão apresentar mais, eu para já só sei destes. Normalmente a CDU apresenta a todas as freguesias, normalmente tem candidatos em todas as freguesias. Já agora introduzindo uma novidade, que já falámos aqui por alto, parece que o CDS vai apresentar um candidato à Câmara, que é um homem ligado à distrital do CDS do Porto, e a candidata à Assembleia Municipal é a atual Presidente da Conselhia, que é de Vila das Aves. Portanto, é uma novidade. Quanto ao Chega, que vamos comentar também o Chega e o Bloco, são os que faltam. O Chega, fala-se que já tem um candidato, Tiago Campos, acho eu, Tiago Matos. à Câmara. Tiago Matos, desculpe. É porque é difícil, a gente não sabe. Eles fecharam um bocado os candidatos. Portanto, a gente não sabe muito bem. Possivelmente vou usar a estratégia que seguiu o André Ventura. Quanto aos deputados, é que só revelou os deputados muito, muito em cima das eleições. O Bloco tem os seus candidatos, já foram apresentados. Sim. Nomeadamente o António Soares vai ser o candidato à Câmara. O Miguel Correia, o candidato à Assembleia Municipal. O Rui Tavares, candidato à União de Freguesias de Santo Tirso. O Diogo Barros, à Vila das Aves,
A Vila das Aves não é a União de Freguesias, felizmente, para é já um ainda não. freguês. E também tenho um candidato à União Além de Freguesias do Além Rio, que é o José Pedro Machado. E a número 3 da lista, simbolicamente, percebe-se, porque é Pois do ela Além Rio, também Ana é Isabel lá Silva, daquela está a zona. trabalhar, como sabe, nos Estados Unidos, mas pode perfeitamente ser candidata. Portanto, genericamente, agora, por aquilo que se sabe, a grande parte dos candidatos, já o disse aqui, do PS, nomeadamente, vão ser apresentados no mês de agosto até ao dia 15 de agosto. Mas aí só poderemos falar disso no início de setembro, Pois. porque o programa não vai haver programa, segundo está decidido, no Durante o próximo mês de agosto. agosto não é. E, basicamente, pelo que eu digo, é lógico que agora vamos para a parte final daquilo que são os momentos-chave e na próxima semana eu acho que vão decorrer aquilo que são as decisões-chave. Pois, aliás, estão previstas também a realização das comissões políticas conselheiras para eleger os candidatos que vão integrar a lista de vereadores, não é? É o momento-chave. Porquê? A Comissão Política dos partidos é que decide os candidatos. O candidato à Câmara, o candidato à Assembleia e os candidatos às juntas. Bem, a Comissão Política do PS, por exemplo, já decidiu o candidato à Câmara. Há muito. Já decidiu os candidatos às juntas. Muito cedo. Foram os primeiros a decidir. Todos. Houve ali umas pequenas alterações, fruto de problemas que houve. Mas agora falta uma parte importante, que é os candidatos a vereadores, nomeadamente para se perceber quem vão ser os vereadores executivos, aqueles que vão ter pelouros. Normalmente o partido de poder é que indica os vereadores com pelouro. Como se sabe, um deles já não vai ser candidato, porque é candidato à junta de freguesia de Santis, que é o Zé Pedro. Outro, fala-se que outro também pode não ser candidato. Portanto, não se sabe bem o que é que vai acontecer. Portanto, é lógico que neste momento haja alguma expectativa. Eu ouço algumas coisas, mas não quero aqui produzi-las porque não têm muita consistência. Espero, quanto ao PS, até porque sou também militante do PS e faço a minha declaração de interesses, que haja o máximo cuidado na nomeação de vereadores. Porque há gente que trabalhou muito para o PS e que merece continuar a trabalhar, numa posição ou noutra. Neste momento há uma situação que se sabe, 9 dos presidentes de junta do PS vão sair por limitação de mandatos. Portanto, na próxima Comissão Política, ainda não sei quando é, mas é muito em greve, porque as listas são apresentadas no dia 18 de agosto, eles têm de ter aquilo tudo pronto umas semanas antes, uma ou duas, que é para fazer a papelada, as assinaturas, os bilhetes de identidade, as certidões, aquilo tudo. E, portanto, vamos ver o que vai dar. O próprio PST, que também anda muito caladinho, também ninguém sabe quem vão ser os candidatos. O que se sabe é uma declaração de um putativo candidato que fez uma declaração política no Facebook, muito forte. É fácil ir ao Facebook e ver que se falava muito para vereador e que se percebeu que abandonou ou então não é o candidato do PSD. Certamente que o Ricardo terá a sua proposta também para apresentar à Comissão Política. Vamos ver o que aí vem. E uma das coisas que eu espero que aconteça é quer na Câmara Municipal, quer na Assembleia Municipal, também não se sabe ainda quem são os candidatos à Assembleia Municipal de nenhum partido. Vão ser votados também nas comissões políticas. Que haja uma representatividade territorial. O nosso Conselho tem várias áreas. Tem o Val do Lessa, tem a cidade e a União de Freguesias da cidade, tem o Além Rio, depois tem a zona nascente, Vila das Aves, tem Rebordões, Santo Tomé, Roriz, Vilarinho, portanto, Vila Nova do Campo. os elementos de todas estas zonas gostam de ter representantes, quer no Executivo Camarário, quer na Assembleia Municipal. E, portanto, vamos aguardar talvez uns 15 dias no máximo e já se sabe tudo. Eu penso que em 8 já se pode saber. Lá está, e convém ser bem decidido, não é? Porque são as pessoas que vão ter cargos de importância e de representação Exato, do e nosso tem cargos Conselho. ativos a tempo inteiro, portanto, são pessoas são permanentes, são pessoas que são remuneradas, portanto, essas pessoas têm de ser muito bem escolhidas, cada vez mais, porque gerir uma autarquia hoje não é gerir uma autarquia de há 30 anos atrás. Por outro lado, hoje, os orçamentos
municipais são muito elevados e têm de ser muito bem geridos. As receitas municipais hoje são muito maiores do que o que eram. Claro. Portanto, é preciso ter cuidado com a despesa, não é? Não é só a nossa receita. Não, e o Presidente da Câmara sozinho não pode fazer tudo, coitado, não é? Tem que delegar, lá Tem está, de delegar nos as vereadores e por isso tem que ser acompanhado de pessoas competências. competentes. Os vários pelouros, a habitação, que é tão importante no nosso Conselho. Os investimentos em equipamentos, estou-me a recordar, por exemplo, do cineteatro, que tem de avançar agora. Estou-me a recordar da variante A105, uma obra importantíssima para o nosso Conselho, para ligar à Água Longa. Estou-me a recordar do próprio plano diretor municipal. Temos de ter gente capaz à frente do pelouro, das licenças de obras. Portanto, o conjunto de vereadores tem de ser uma espécie de ministros do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro é o Presidente da Câmara. Os ministros, os vereadores são os governantes. Claro. São os ministros. Portanto, os vereadores têm de ser muito capazes nas várias áreas, do desporto, da cultura, da ação social. Portanto, não vou agora introduzir mais fatores, possivelmente já o disse, eu devo aqui dizer algumas daquelas que eu achava que deviam ser as propostas, mas também estamos na altura de, com a apresentação das candidaturas, também os partidos começarem a apresentar os seus programas para serem discutidos, para serem analisados, para serem até mudados, alterados no sentido positivo, para que Santos cada vez floresça mais. Claro, e há muito, não é fazer que nós temos vindo a falar e é a opinião também pública de toda a gente. Vamos aguardar mais novidades em setembro, quando regressarmos, certeza que já temos muito mais para falar sobre o tema das eleições. E depois, de setembro a outubro, é rápido. Sim, sim, sim. Por fim, aniversários. Penso que não há nenhum aniversário de relevo. Se calhar deixávamos aqui só uma nota de em São Martinho conseguiu voltar ao Campeonato de Portugal, o São Martinho. Isso foi uma decisão desportiva muito positiva para o Conselho. Porque, efetivamente, eles já tinham estado no Campeonato de Portugal, agora voltam a estar, conseguiram sair das distritais, por vezes é difícil sair de lá, eles conseguiram esta São época. Martinho já esteve na segunda divisão nacional, há muita gente, os mais novos não se recordam E ainda muito. há pouco tempo esteve a lutar para subir para a Liga 3. Sim, sim, sim. Nós já existíamos como jornal. E tem por isso. equipamento, um bom equipamento, um bom estádio, tem boas infraestruturas e tem uma população muito bairrista que gosta muito de futebol, que é um desporto. E ao nível da juventude, lá tem uma grande prática na área da juventude. Portanto, foi uma boa notícia que veio. Julgo que foi tudo causado por causa do problema de Boa Vista, não é? Sim, houve aquelas alterações que desce, quem Exato. sobe e problemas administrativos e finalmente o São Martinho conseguiu voltar ao Campeonato de Portugal, é positivo. Vamos voltar a ter o derby concelhio entre o Tirsense e o São Sim. Martinho, isso será já no mês de agosto, É a claro. primeira disputa na Casa de São Martinho. Por isso, mais uma notícia positiva também para a parte do desporto do nosso Sim, concelho. muito positiva. Deixamos aqui essa nota. De resto, regressamos então em setembro com mais novidades. Não é só para desejar a todos os ouvintes e todos que nos veem neste programa umas boas férias de agosto. Há quem trabalhe, há quem não possa ir de férias para um lado ou para o outro, mas espero que corra pelo melhor. O tempo está muito quente. Ainda hoje já houve um incêndio em Redondo. Portugal já tem 2.000 operacionais na rua. Ainda ontem andavam 10 aviões a sobrevoar o Lindoso a apagar incêndios. Pois. A temperatura para os próximos 15 dias prevê-se muito, muito alta. Muita cautela também. Claro, E muito cuidado, os porque incêndios ter um verão quente não pegam demais sozinhos, não é? As pessoas têm que respeitar as regras e ter os cuidados necessários para que não e provoquem avisar um os incêndio. nossos bombeiros das ocorrências para que eles possam atuar no início do incêndio. Quando os bombeiros atuam no início, ele apaga. Agora, mais quando fácil. ele começa a estender-se, depois é um problema. E eu espero que o nosso verão corra bem nesse aspecto e que não haja nada de triste a recordar, porque os incêndios, de facto, deixam uma má marca e negativa. E para a Sílvia, muito boas férias, tal como para o João. Dentro do possível, não é que nós trabalhamos sempre, mas... Como não percebi. Nós trabalhamos sempre. Sim. São férias a trabalhar, mas... O Diário Santista não para, não é? Paramos assim estes programas É claro. em estúdio, mas Muito continuamos bem. a trabalhar, Muito bem. porque é necessário informar os nossos ouvintes e leitores durante todo o ano, não é? É isso. A comunicação social não tem férias. É isso. Boa tarde lá para casa e boas férias para quem vai de férias.